sabe, né, exatamente o que foi destruído, totalmente destruído, quanto vai precisar. A reconstrução é um segundo momento. Como é que você analisa, ô Josias, aí? É por aí mesmo a desburocratização da liberação de recursos? Por esse caminho vai ser possível chegar à ajuda necessária ao Rio Grande do Sul? É esse o caminho, Fabiola. O governo decidiu tratar o desastre no Rio Grande do Sul de proporções inéditas no estado, né, como uma excepcionalidade. Fez isso colocando os gastos que serão feitos no Rio Grande do Sul à margem da regra fiscal. Esse gasto não vai ser considerado na conta para a meta fiscal do governo. Então, o Lula fez algo semelhante ao que o governo tinha feito na época da pandemia, sem precisar agora mexer na Constituição. Não precisou aprovar nenhuma proposta de emenda constitucional. Ontem, ao explicar essas providências do governo, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela repetiu o que o Lula disse agora e que já havia declarado lá no Rio Grande do Sul. A gente só vai ter noção do tamanho do investimento que vai ser necessário para recuperar o Rio Grande do Sul desse desastre depois que a água baixar. Aí vai se ter uma noção mais clara do tamanho do buraco e do montante de recursos que a União, o próprio Estado, vão ter que investir. Agora, construiu-se uma fórmula inteligente que coloca esses gastos à margem da meta fiscal e, à medida que o dinheiro vai sendo liberado, o governo edita medidas provisórias, abrindo créditos extraordinários. Então, como disse o presidente, surgindo as necessidades em diferentes áreas, diferentes ministérios, o dinheiro vai sendo liberado. E nós só vamos ter, de fato, uma noção de quanto vai ser necessário depois que o desastre passar desta fase inicial, passar da fase da enchente e entrar no período da recuperação, da reconstrução. Agora, o governo se antecipou, fez muito bem em se antecipar, porque quem observa de longe, quem observa lá do Rio Grande do Sul, nota que há em Brasília um interesse genuíno de prover recursos para que o Estado não fique não seja abandonado à própria sorte. Isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando de um presidente da República que é um petista e de um governador gaúcho que é tucano, portanto, não são do mesmo partido, não têm o mesmo ideário, pensam de maneira diferente, mas nós estamos falando de uma república e o problema, o desastre, está sendo tratado de forma republicana, Fabiola. Então, eu diria que o governo está acertando e se antecipou, ofereceu uma resposta e, à medida da necessidade, o dinheiro já pode ser liberado de forma desburocratizada a partir da edição de medidas provisórias e não apenas isso. O Ministério da Fazenda está já construindo ali um mecanismo que estimule os bancos, não apenas os bancos oficiais, mas também os bancos privados, a oferecerem crédito para que os gaúchos reconstruam suas casas. Outras modalidades de socorro estão sendo construídos e vão ser anunciados oportunamente. Ô Sakamoto, eu ouvi em várias falas aí que a gente vai ouvindo que dinheiro, a questão não é o dinheiro. O que você acha? Quer dizer, falta dinheiro? Porque pelo que a gente fala, né, o Lula ele falou assim, vou falar pela quarta vez, não vai faltar recurso. Né? O problema não é dinheiro, Sakamoto? Então, aí depende, né? Acho que a resposta ela não é tão simples assim, até porque é o seguinte, existe linhas de financiamento, existe recursos, né, que poderiam ter sido empregados preventivamente para, por exemplo, planos de ações climáticas, para prevenção, né, para outras atividades para prevenir, para garantir que o impacto, né, de tempestades, de eventos extremos e da mudança climática, né, fosse menor sobre as cidades. O fato é que, tanto nos parlamentos quanto nos governos, né, nos três níveis de governo, né, não houve apresentação de projetos suficientes para que isso acontecesse, não houve destinação de recurso suficiente, né, não houve pedido da destinação de recursos. A gente não está nem falando de que, olha, foi bloqueado por falta de verba, não.
a questão da prevenção, né, a desastres, né, e a questão da mitigação e da preparação para o impacto das mudanças climáticas ainda é muito tênue, Fabiola. O pessoal na política, né, elas ainda não põem isso como prioridade. Eu tinha conversado com o Guilherme Simões, né, que era secretário nacional de política para territórios periféricos no Ministério da Cidade. E ele falou o seguinte, ele falou que é uma coisa que acho que é meio claro, todo mundo sabe. Obra para prevenir tragédia de chuvas não gera voto. Porque você não tem inauguração, você não tem inauguração de drenagem de morro, de contenção de encostas, de desassoreamento de rios, você não vai lá e inaugura um desassoreamento do rio, né? Isso não gera voto, né? Isso não gera voto, isso não gera impacto, isso não gera... Não é diferente de inaugurar uma escola, uma quadra, um hospital, um asfaltamento. São Paulo está asfaltando a torta e direito, por quê? Porque gera voto, né? Agora, as obras para prevenir desastres são invisíveis. E esse é um problema em primeiro lugar. Então, tem linha, poderia estar sendo alocado recurso, mas não aloca. Inclusive o governo federal, né? Você tem discussões internas a respeito de prioridades, né? E se fosse depender da defesa do que a ministra Marina Silva tem feito a respeito de priorizar a conversão da economia brasileira para uma economia de baixo carbono e de baixo impacto, a gente já teria mais investimentos rolando, tudo isso mais. A gente não tem, na verdade, essa priorização por parte da política nos três níveis federais. A gente tem até fundos internacionais em que podem colocar e aceitam colocar recursos no Brasil praticamente com um juro muito baixo para projetos desse tipo. E também a gente tem falta de projetos sendo apresentados para isso, né? O fato é o seguinte, Fabíola, eu acho que a matéria que está na manchete do UOL agora, ela ilustra bastante o que eu estava falando. Você não tem investimento nesse tipo de ação. E eles só são lembrados, esse tipo de ação, no momento em que acontece uma tragédia. Hoje é no Rio Grande do Sul. É a pior tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que no início do ano passado era São Sebastião em São Paulo, também com dezenas de mortos. E antes disso, você tinha o quê? Petrópolis também com dezenas de mortos. E cada vez que a gente está aqui no All News tratando de uma tragédia desse tipo, a gente lembra da anterior, que também teve a mesma discussão, que também teve o mesmo impacto, mas depois que a água baixou e o solo secou, a memória, né, disso tudo evaporou da cabeça dos políticos, né? Então, é uma questão que é o seguinte, acho que é repetir o que a gente está falando. Obra para prevenir tragédia de chuvas não gera voto. E por isso, muitos políticos não fazem a lição de casa. Eles se apresentam como pessoas fortes, como pessoas engajadas no momento da tragédia, no momento que as câmeras estão apontando para a tragédia, e é importante que apontem, porque neste momento tem muita gente para ser salva, tem muito corpo para ser resgatado, mas a questão não é hoje. A questão é daqui a 5, 6 meses, o que vai acontecer? No caso do Rio Grande do Sul, só para terminar, a gente vai ter um processo longo de reconstrução, né? Um processo bem longo de reconstrução do Estado. Que a gente, é claro, espera que essa reconstrução aconteça em novas bases, já considerando que aqueles modelos matemáticos, modelos históricos de chuvas não valem mais nada, que o Estado vai ser um dos principais prejudicados pelas mudanças climáticas e que ele precisa, nessa reconstrução, preparar uma estrutura mais robusta para aguentar, porque o que está acontecendo agora vai piorar. É, ontem até o governador Eduardo Leite falava, né, que é mais ou menos 1/3 do estado do Rio Grande do Sul que foi fortemente afetado, atingido, né, e que vai precisar de alguma reconstrução, mas não se sabe o tamanho disso.